Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida, então um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. Berruca. A gente vai falar de um assunto que está ligado a Shemot 21:2, não é? E vamos falar do servo hebreu, tá bom? E aí a gente vai fazer como a gente sempre faz. Vamos parar alguns momentos, fazer algumas reflexões mais profundas sobre o texto. E enfim, assim a gente vai seguindo. A gente pede a Shem que ele mande energia, nos dê força, não pelos méritos, né, nossos méritos, mas pelos méritos dos nossos sábios. Nós vivemos de méritos, não é? Dos nossos sábios e dos méritos dos sábios da Torá, enfim, um empresta mérito para o outro. E aqui diz o seguinte: se você comprar um servo hebreu, Rabi Shimon continua dizendo que as almas não aperfeiçoadas são forçadas a nascer de novo, até que terminem de corrigir os 6 níveis de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Esod. Somente quando eles são do aspecto do sétimo, a Sheriná, eles podem ir livres. Conhecemos as 3 almas, a chamada serva, a chamada filha do rei, e o Rabi Shimon também fala da serva que é Neshama de Briá, a serva que é Rua de Yetzirá e a serva da filha do rei, que é a Nefesh de Asiá. Um homem justo também pode receber a Nefesh de Atsilut e um Rua de Atsilut, e até mesmo uma Neshama do aspecto de Aba e Ima. Se ele tem mais mérito, ele recebe Yud Rei Vav Rei, que é o segredo do homem no caminho superior de Atsilut. Em seguida, ele recebe o nome da imagem de seu mestre, e terá domínio sobre os peixes do mar, e terá poder em todos os firmamentos. E o texto em aramaico segue aqui. Ki tike ne aved, averi shesh, shani e avor Yavod u Beshekiaiti, Itse leha feshi hine, Habiraya Adam, Idam, Haha legala a, Bama, Rama, Kama, ó, eu tô com uma visão um pouco ruim, tá, gente? Kama, Razim, Shemirim, Degilegolá. Kitakine Aved, Averi Shesh, Shani Yavod Karnishamata, Atarivat Gilagola in Ri Mistarea Dahahu Aved, Metrate Daihur Kalil Shit. Shiterim Betiv Bei, Sheis Shanim Yavod, Gelegolim Dailá, La Mitahainva Elá, Shit Shanim, Ed da Shilmashish,
Derigim, Miha-ur, Atá, Da, Itá, Netilá. E continua aqui a tradução. Se comprardes um servo hebreu, 6 anos ele servirá. E no 7º ano será livre. Isso é o Shemot 21:2. O Rabi Shimon disse-lhes, amigos, que chegou a hora de revelar a alguém os mistérios ocultos sobre a encarnação. Se comprardes um servo hebreu, 6 anos ele servirá, ou seja, a alma é obrigada a encarnar, seja por causa dos pecados, seja porque não cumpriu completamente durante sua vida a Torá e os preceitos. É obrigado a voltar a este mundo e vestir um corpo, isto é, nascer de novo e terminar o que lhe foi imposto. Durante 70 anos de vida neste mundo. Se é do aspecto do anjo Metrate, no mundo de Briá, que compreende 6 níveis de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od e Esod, está escrito dele, 6 anos ele servirá. É necessário encarnar somente até que termine de corrigir os 6 níveis, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od e Esod, do mesmo lugar de onde foi tomado, ou do lugar do anjo Metrate. Mas, se a alma é do aspecto da Sheriná, que é a 7ª, ou seja, Malhut de Atzilut, que é o 7º Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od e Esod, certamente está escrito, dele, e no 7º sairá livre, pois nenhuma obra pertence a um homem justo que mereça uma alma de Malhut de Atzilut, como ele é do aspecto do Shabat, ao qual nenhuma obra, ou seja, extrair morrinde, se aplica. Como nenhum trabalho ou escravização lhe é fixada, diz da alma que ali se origina, e no 7º sairá livre. Nenhuma escravização o prende. Enquanto isso, eis um velho sábio, descendo até ele, e disse-lhe, Rabi, se assim é, o que dizer do acréscimo da alma que dele deriva, da qual se diz, nela não fará obra alguma, tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Shemot 20:10. E aqui é uma pergunta. Rabi Shimon disse-lhe, velho, você perguntou isso? Certamente se dizia da alma de um homem justo, que é de Atzilut, ou seja, o nível mais alto, né, dos mundos, que embora tivesse que descer para encarnar em todos, este, a saber, mesmo em um servo ou uma serva, ou um gado, que são rodas, aquelas rodas que nós estudamos sobre a visão de Ezequiel, que são, na verdade, os Giguls, Neshamot, ou seja, a roda das almas que entram nesse mundo. Ou seja, no mundo de Asiá, ou em qualquer outra criatura viva de onde se originam as almas humanas, está escrito nele, não farás obra alguma. Este é o significado de você não o obrigará a trabalhar como servo. Vaikra 25:39. Ou seja, você não obrigará um homem justo, que é Shabat, veja, o homem é Shabat, o grau é Shabat, não um dia, a trabalhar como servo, né? Ali de Metratron, do anjo Metrate, que não se deve falar inteiro, como eu falei agora, que é um dia de semana, que é uma Sefirote. A gente viu lá em cima que se discutiu vários níveis, né? Vamos voltar aqui em cima só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Então veja, aqui ele fala sobre essa questão de três situações que são descritas dentro da Torá, né? O filho da serva, mais uma vez repete, o filho da serva, a Ved, né? Então, e depois fala sobre a filha do rei. E aqui vai ter uma explicação sobre isso, né? Que a serva da filha do rei não é uma coisa, não é? Aqui começa aqui, o Rabi Shimon também fala da serva, que é Neshamá de Beriá. Beriá é onde está o mundo da criação, que chamamos de Briá também. E lá é Yesod. A serva, que é Rua de Yetzirá, aqui a gente já está falando do nível das 6 sefirotes, abaixo das sefirotes que também existem em Biná, porque dentro de cada árvore,
não é? Existe uma árvore sefirótica. Isso significa, então, vamos ver aqui no esquema, olha, que a gente tem várias árvores sefiróticas. Vamos ver aqui, ó, eu tenho um mundo de Atzilut, que envolve Keter e Rohimá. Um mundo da criação, que é Beriá, que é Biná. Aqui o nível de Yetzirá já vai estar nessas 6 sefirotes. E o nível de Nefesh vai ter aqui, junto conosco. Então é isso que está falando. Lá está falando de um nível de Metrate, que está nesse nível, e está falando também num nível de Shabat. E outro nível aqui embaixo de Yetzirá. Bem, só para a gente continuar aqui e vocês poderem entender. Então, no entanto, o velho Shabat é uma única filha, saber. Veja, é Malhut. Malhut é todo o nosso planeta. E a alma gêmea do justo, que também é Shabat. Veja, a alma gêmea, o próprio Shabat, não é Malhut, é todo o planeta Terra. E a alma gêmea também é Shabat. Quando se fala de alma gêmea, também está falando desse grau. Isso quando isso está entre o casamento do corpo com a alma. Não é? A alma controla o corpo. E aí diz aqui, a saber, de acordo com o versículo, e no 7º ele irá de graça, sairá sem pagar nada. Se é assim, né, qual é o significado de se ele tomar outra mulher? Shemot 21:10. Disse-lhe que ali se devia fazer uma distinção. Ele é a parte secular do Shabat. E o verso, se ele tomar outra pessoa, refere-se a ele, pois há outro tipo de não santidade, do lado esquerdo, que não é a parte do Shabat, mas da serva impura. Ele disse, então, qual é a parte secular do Shabat? Disse-lhe, é a criada em Periá, ou seja, essa criada que está lá no mundo de Briá, que é o corpo da única filha, como a única filha que é Malhut de Atzilut, está revestida com uma alma e um corpo, e dele que se diz que se leva outra esposa. Veja, a linguagem aqui é toda metafórica. Então nós estamos falando de Beriá e de Atzilut. Estamos falando desse casamento interno entre essas duas sefirotes através do entendimento da Torá e das rezas. E aí a dificuldade aqui é a pessoa reencarna segundo esses aspectos, né? Segundo esses aspectos, um 6º grau ou um 7º grau, né? 6 anos ou 7 anos. Vejam, uma metáfora para as sefirotes, porque ano também é chamado de sefirotes, assim como dias. Vem e veja, há uma alma chamada serva. Uma alma que é chamada de serva é uma alma que é chamada filha do rei. Cada um tem um nome do lugar de onde se origina, ou de onde encarna. Há um homem, ou seja, um homem que vende sua filha por uma criada, de quem disse, Hashem é um homem de guerra, Shemot 15:3. Então veja, quando o homem vende uma mulher por uma criada, é chamado que Hashem é um homem de guerra, não é? Shemot 15:3, ou seja, Zerampim de Atzilut. Então veja, a gente já está no mundo lá em cima, naquelas duas sefirotes, e um homem de quem diz é o homem Gabriel, e o homem Gabriel, que está em Daniel 9:21, do mundo de Briá, do mesmo nível de Metrate. Este é o significado de se um homem, que é o santo, bendito seja ele, vender sua filha para ser serva. Shemot 21:7, a reencarnação desse nível. A saber, a alma de Atzilut, chamada a única de sua mãe, não é? Ou seja, é a única forma, né? Existe esse nome que é dado a esse nível de alma. Shirashirim 6:9, para encarnar no mundo de Briá, ao qual pertence o aspecto do corpo da Sheriná, que é chamado de serva. Por esta razão, se a alma que requer a encarnação é filha do santo bendito seja ele, ou seja, tirado de Malhut de Atzilut, não se deve pensar que seria vendida a um corpo estranho da Kripá, onde impera a má inclinação do aspecto do Sam, do anjo negativo.
O céu proíbe que alguém o diga, pois está escrito: Eu sou Hashem, esse é meu nome, e a minha glória não darei a outrem. Shayahu 42:8. Quem é a mais que nação? Pois se a alma é de Atsilute, mesmo que encarna no mundo de Beriá, nenhuma obra ou escravidão, né, da Kripote se aplica a ela, como mencionado. Se você pergunta se o corpo onde mora a filha do rei, que é chamada de serva, é vendida às coroas inferiores da impureza, o céu proíba diz sobre isso: a terra não será vendida para sempre, porque a terra é minha. Vaikra 25:23. Veja, mais uma vez a gente tem uma parte da Torá que está fazendo alusão a uma encarnação que está metaforizada sobre a questão da terra. O corpo da filha do rei é o Metrate, e o corpo é a serva da Sheriná. Muito bem. Que é a Sheriná veste. E embora a alma da filha do rei esteja presa ali, encarnando ali, está escrito sobre ela: e se um homem vender sua filha para ser serva, ele não sairá como servo. Então a gente tem também uma questão que o próprio nome Metrate, quando completo, ele tem uma gematria de 314, que é a mesma gematria do nome Shaddai, que muitas vezes as pessoas falam Shakai, para não corromper o nome. Muito bem, vamos continuar aqui. Além disso, se um homem vende, se refere ao santo bendito seja ele e a sua filha. É Israel, que são os aspectos da única filha. Ou seja, como são extraídas de Malhut, eles são chamados de sua filha. Se você argumentar que eles sairão no futuro, como aqueles que deixam o Egito, que eram do aspecto do servo Metrate, que estavam fugindo do Egito, ele diz sobre isso: ele não sairá como os servos fazem. Este é o significado de porque não sairei com pressa nem fugirei. Shayahu 52:12. Venha e veja, quando um homem nasce, ele recebe uma nefesh, do elemento animal, do lado da pureza, daqueles que são chamados de rodas sagradas, não é? Que estão em Ezequiel, ou seja, do mundo de Asiá, de Biná. Se ele ganha mais mérito, mais estudo de Torá, mais reza, ele recebe urua do aspecto das criaturas vivas sagradas, ou seja, do mundo de Etzirá. Se ele merece mais, ele recebe uma Neshama da parte do trono, ou seja, do mundo de Briá. Estes três são a serva e a serva da filha do rei. Eles são Neshama, Rua e Nefesh da expansão de Malhut através de Beriá, Etzirá e Asiá. A criada é a Neshama de Beriá, a serva a Rua de Etzirá e a serva é a Nefesh de Asiá. Veja, aqui é onde nós devemos implementar que toda a Torá está falando de níveis sefiróticos e de níveis dos homens alcançarão dentro da Torá. Então, depois vocês revejam isso aqui, por isso que é importante escrever, acompanhar nossas aulas sefiróticas. Depois você vai lá e vai ver na sua árvorezinha sefirótica tudo que nós estamos falando. O desenho de uma árvore só é complexo, tem que se fazer a árvore de Keter, a árvore de Rohimá, a de Biná, as árvores de Tsirá em certos momentos, ou uma sefirote só, uma árvore só dentro de Tsirá, aquelas 6 sefirotes se tornam uma só, e depois a árvore de Malhut. Então você vai ter uma percepção, não é, de tudo isso que está sendo falado. E diz aqui ainda: se ele ganha mais mérito, ele recebe uma nefesh do caminho de Atzilut, da parte da única filha chamada filha do rei, ou seja, Malhut de Atzilut. Se ele é mais meritório, ele recebe Rua de Atzilut do lado do pilar central, que é Zerampim, e é chamado de filho do santo, bendito seja ele. Esse é o significado de vocês são filhos de Hashem, seu Elohim. Devarim 14:1. Se ele tem mais mérito, ele recebe uma Neshama do aspecto de Aba e Ima, que são Biná, né? Como escrito, na verdade são Rohimá e Biná, e que estão dentro de Biná.
E aí vai estar escrito aqui que ele recebeu, não é, o hálito, Neshama, de vida, Bereshit 2:7. Aquele momento que Adão ele é criado, na verdade, é um aspecto espiritual, e não, de forma nenhuma, está se falando da criação em si do ser humano. Então, o que é a vida? É Iá. Iá é o que? Yud Re, ou seja, a primeira parte do tetragrama, que são Aba e Ima, de quem diz louve a Iá, não é? Yud Rei, tudo que tem fôlego, literalmente a toda Neshama. Yud Rei, que representa esses níveis de Neshama. Terlim 156. Como eles, o nome de Yud Rei Vav Rei é completamente, ou é completado, na verdade. Para Rua, Nefesh de Atsilut, e são Vav Rei. E Neshama de Atsilut é Yud Rei, formando assim juntos Yud Rei Vav Rei. Então a gente está vendo que os nomes eles estão num mundo bem superior, né? Então, para o Rua é Nefesh de Atsilut, ou seja, Nefesh está dentro do nível menor, que é Malhut, e aí vão ser Vav Rei nesse nível, e Neshama de Atsilut é Yud Rei, ou seja, a parte de cima do tetragrama formando assim junto Yud Rei Vav Rei, ou seja, uma construção nesses níveis superiores onde estão os nomes divinos. Se eles têm mais méritos, ele recebe Yud Rei Vav Rei totalmente escrito. Assim, Yud Vav Dalet, né, é uma abertura do nome do Eterno, Rei Aleph, Vav Aleph, Vav Rei Aleph, que é o segredo do homem cujo valor numérico é 45, como muitas vezes a gente viu na questão da abertura de nomes. No caminho superior de Atsilut, isso é Zerampim, quando ele é uma vestimenta para Aba, Rorimá e Ima, Biná, que são o segredo de Rorimá, que é grafado com a mesma letras que há o poder de Koa, Men-Rei, não é? E ele e diz dele, não é? Então o poder de Koa e aí aqui vai estar Men-Rei, e ele Men-Rei é a gematria 45 e Koa é Kaf e também Rei, né? É essa construção que está fazendo aqui. Aí a gente tem uma gematria de 25, enquanto Men-Rei tem uma gematria de 45, que é o nome Adão, que é um nome divino, como a gente viu em outros momentos. Ele tem poder sobre todos os firmamentos, sobre todas as rodas, serafins e criaturas vivas, e sobre todas as hostes e regiões acima e abaixo. Por isso, quando alguém merece o aspecto da filha única, diz ele, não sairá como servo, ou seja, ele conseguiu controlar o seu masal, conseguiu entender a Torá, conseguiu fazer as meditações e agora ele pode ajudar outras pessoas a chegarem nesse nível. O velho sábio Saba, né? Rabi Yossi relata a Rabi Ria uma série de enigmas irritantes que lhe haviam sido colocados por um velho comerciante com que ele havia viajado em uma viagem. Os dois rabinos chamam o comerciante para falar com ele. O comerciante diz que há questões de sabedorias escondidas em todos os assuntos da Torá, todas as quais exigem interpretação. Ele continua falando sobre o versículo, e se a filha de um sacerdote for casada com um estranho, contando como a alma é tirada de Biná e vestida com Hesed, que o coloca na árvore da vida. Então a alma voa de lá, entram no tesouro, Malhut. Ele diz que é importante saber ter cuidado ao atrair uma alma para um corpo durante a relação sexual. Durante nossas vidas devemos nos conduzir para o lado bom, para que as grandes balanças sejam equilibradas e inclinadas para o bom. Rabi Ria e Rabi Yossi se encontraram uma noite em uma torre, em Tiro, e se hospedaram lá. Eles se alegraram um com o outro. O Rabi Yossi disse, como estou feliz por ter visto o rosto da Sheriná.
Por todo o caminho eu estava irritado por um certo velho comerciante que me questionou durante toda a viagem. Ele me perguntou quem é a serpente que subiu no ar e segue em separação, para que enquanto isso haja descanso para uma certa formiga que jaz em suas mandíbulas. Começa conectando e acaba dividindo. O que é uma águia que nidifica numa árvore que não existe? Seus filhotes roubados não são criaturas, porque lá foram criados, onde não foram criados. Quando sobe, desce, quando descem, sobe. Pois que são um e que um é três, e que é uma bela donzela sem olhos, cujo corpo é escondido, mas revelado que sai durante a manhã, e se cobre durante o dia, e se adorna com os adornos existentes. Veja as perguntas do velho. Ele me pergunta tudo isso ao longo do caminho e eu fiquei irritado. Agora tenho descanso. Se estivéssemos juntos, teríamos nos aprofundados na palavra da Torá, em vez de eu lidar com outras coisas vãs. Rabihia disse: Você conhece aquele velho comerciante? Disse-lhe: Sei que suas palavras não fazem sentido, pois se soubessem, teria exposto com a Torá. O caminho não teria sido gasto sem rumo. E o Rabi Hia disse: O comerciante está aqui. Às vezes pode-se encontrar sinos dourados, isso é, línguas douradas, em pessoas vãs. Ele disse: Para ele está aqui e dá a sua mula forrada. Né? Chamaram e ele veio antes dele e disse-lhes: Agora 2 são 3. Por quê? Depois se unem. Deixa eu só. Agora 2 são 3, porque depois se juntaram a eles a 3, e 3 são como um só, como se uniram. O Rabi Yossi disse: Eu não lhe disse que suas palavras são sem sentido e vazias? Sentou-se diante deles. Disse-lhes: Senhores, tornei-me como comerciante há algum tempo. No início eu não era comerciante, mas tinha um filho pequeno, que coloquei na escola e queria que estudasse Torá. Por isso tornei-me comerciante para poder apoiá-lo. Quando encontro um dos sábios viajando, levo meus burros atrás dele. Hoje pensei que ouviria novas exposições da Torá, mas nada ouvi. O Rabi Yossi disse: Em todas as suas palavras me perguntei sobre um só. Ou você falou em tom de brincadeira, ou essas palavras não valem nada. O velho perguntou: O que é isso? Rabi Yossi disse: Uma bela donzela sem olhos, etc. O velho abriu com Hashem está do meu lado, não temerei o que o homem pode me fazer comigo. Aqui é uma pergunta. Hashem faz a minha parte com aqueles que me ajudam. É melhor refugiar-se em Hashem, Terrilim 118, 6 e 8. Quão boas, agradáveis, preciosas e elevadas são as palavras da Torá. E eu, como poderia dizer diante desse sábio, que não ouvi dele nenhuma palavra sequer até agora? No entanto, eu deveria falar porque não tenho vergonha de falar palavras de Torá em público. Aquele velho envolveu-se e falou: E se a filha de um sacerdote se casar com um estrangeiro, ele não pode comer uma oferta das coisas santas. Isso está em Vaikra 22, 12. Este versículo é seguido por outro: Mas se a filha de um sacerdote for viúva ou divorciada e não tiver filho, e tiver voltado para a casa do seu pai, como em sua juventude, ele comerá do pão de seu pai, mas nenhum estranho comerá dele. Isso está no mesmo versículo, no mesmo capítulo de Vaikra 22, no versículo 13. Esses versículos podem ser entendidos literalmente, mas as palavras da Torá não são reveladas, pois há segredos em todas e qualquer matéria. E muitas são as questões de sabedoria, escondidas em todo e qualquer assunto da Torá. São conhecidos pelos sábios, que conhecem os caminhos da Torá, diga-se de passagem, os 32 caminhos da Torá. Pois a Torá não é um contexto dos sonhos entregues àqueles que o interpretam, ou segue a boca do intérprete, mas ele tem que ser interpretado de acordo com os seus caminhos.
E se as coisas orínicas precisam ser interpretadas de acordo com seus caminhos, quanto mais as palavras da Torá. As delícias do Santo Rei precisam ser seguidas no verdadeiro caminho, como escrito, pois os caminhos de Hashem estão certos. Sheia 14:10. Muito bem. Agora devemos dizer, filha de um sacerdote é a supernal Neshama. Vamos prestando atenção na linguagem dos ramos. Veja, a filha de um sacerdote é a supernal Neshama. A filha do patriarca Abraão, veja, a filha do patriarca Abraão, o primeiro dos conversos ou convertidos, que é Hesed. Ele atrai essa Neshama de um lugar sublime, que é Biná. Ele pergunta qual é a diferença entre os versículos e a filha de qualquer sacerdote. Vaikra 21:9. E se a filha do sacerdote, e se a filha de um sacerdote, aqui é uma pergunta. Ele responde, alguns sacerdotes são chamados de qualquer sacerdote, mas não um sacerdote verdade. Da mesma forma, há um sacerdote, um auxiliar e um sumo sacerdote. Um sacerdote que não é alto. Um mero sacerdote é superior a qualquer sacerdote, portanto, há graus para a alma. E esses graus, que são chamados de sacerdote, são chamados de Neshama, Rua, Nefesh. O sumo sacerdote aqui é o Neshama, na verdade. Então veja, não tem nada a ver com uma questão de ser sacerdote, mas é uma Neshama. Um sacerdote é Rua, e qualquer sacerdote é Nefesh. Então veja, deixa eu recapitular aqui. Esses níveis que se fala de um grande sacerdote, um sacerdote ali intermediário, e qualquer sacerdote são níveis de alma. Neshama, Rua e Nefesh. Nefesh é o menor mundo, né? Se a gente começa a subir do mundo de Malhut, que do mundo de Asiá, então Malhut é aquela representação ali do planeta Terra, é Nefesh. O intermediário, as 6 sefirotes, vai ser Rua, e Biná é Neshama. Temos 2 outras partes da alma, que na verdade, Hayá e Etzirá, que vão estar em Rohimá e em Keter, que são níveis mais elevados da alma e que geralmente são externos. E se a filha de um sacerdote se casa com um estranho, esta é a Santa Neshama, que é tirada de um lugar elevado, que é Biná, e entra no fechamento da árvore da vida, que é Zerampim. E quando Urua, ou vento do sumo sacerdote, que é Hesed de Zerampim, sopra e concede almas, isto é, vestes as almas de Rohimá, de Hesed, e as coloca naquela árvore, que é Zerampim. As almas voam dela e entram em um tesouro, que é Malhut. Ai do mundo, pois se as pessoas não sabem tomar cuidado ao atrair uma alma dentro de um corpo durante a relação sexual por meio da inclinação do mal, que é um estranho. E a filha daquele sacerdote, que é a alma, voa e encontra um edifício, ou seja, um corpo, num homem estranho, uma vez que esta é a vontade do seu mestre. Ele entra para ser subjugado e não tem poder e não é aperfeiçoado nesse mundo ao deixá-lo. E ela não pode comer de uma oferta das coisas santas, que são de cima, como as outras almas que alcançaram a perfeição desse mundo através do estudo da Torá. Há algo mais nesse versículo. Se a filha de um sacerdote se casa com um estranho, a alma santa tem vergonha de se casar com um estranho. Isso é atraída por um prosélito convertido e voa para ele do jardim, do Gan Éden, de forma oculta para o edifício, ou seja, o corpo que é construído do prepúcio impuro, já que seus pais não foram circuncidados, este é o significado de um estranho. Este é o segredo mais elevado em um pilar fixado para pesagem em meio ao ar soprando. Há balanças de um lado à direita e outra balança do outro à esquerda.
Escalas verdadeiras nesse lado direito ou escalas falsas nesse lado esquerdo, essas balanças nunca são silenciosas. As almas sobem e descem, vêm e voltam por meio dessas escalas. Algumas almas são injustiçadas quando o homem do outro lado tem poder sobre o homem de santidade, como está escrito. Um tempo em que o homem governa sobre o outro para a sua própria dor. Correlete 8:9. Seguramente para a sua própria dor. Mas a alma foi casada com o outro lado, chamou um estranho e foi injustiçada por ele. Era para ser a própria dor, a do estranho. E ela não pode comer de uma oferta das coisas santas, como as outras almas, até que o santo bendito seja, ele faça com que ela o que deve ser feito. Com ela o que deve ser feito. Isto é, corrija como será explicado. A respeito disso, o versículo diz: E se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, será assim, para que não coma de uma oferta de coisas santas, que não tem nada a ver com comer comida nesse mundo. Aqui há um segredo sobre a forma como as almas são injustiçadas, pois tudo neste mundo é guiado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Malhut. Quando as pessoas do mundo se comportam de acordo com o lado bom, reconciliadas pela coluna central, a balança é equilibrada e está inclinada para o lado bom. Quando eles se comportam de acordo com o lado mal, a balança se inclina para esse lado e o outro lado, que pega todas as almas que estavam na balança, naquele momento é prejudicada. E as prejudica, na verdade. Prejudica essas almas. Mas para a sua própria dor. Do outro lado, porque essas almas subjugam tudo o que se encontra do lado mal e a consomem. Indicativo disso é a arca sagrada, que foi violada pelos filisteus, que tinham poder sobre ela para sua própria dor, já que eles e suas divindades foram atormentadas pela arca. Aqui também as almas injustiçadas pelo outro lado e para sua própria dor. Vimos em livros antigos o que havia acontecido dessas almas injustiçadas. Alguns deles eram justos das nações, estes são estudiosos bastardos. Estudiosos bastardos são melhores do que sumos sacerdotes ignorantes, e não são mais valiosos no mundo, mesmo que o sumo sacerdote entre os mais íntimos, santo dos santos. E o velho chorou por um momento. E os amigos ficaram espantados e não disseram nada. O velho abriu-se como se ela não agrada ao seu senhor, o que designou para si então deixará ser redimida para vendê-la a uma outra nação. Timóteo 21:8. Esta passagem foi dita em relação a essas matérias ocultas das almas injustiçadas. E se um homem vender a sua filha para ser serva, ela não sairá com os servos se ela não gostar. Obra citada. Mestre do universo, quem não temerá, que governa todos os reis do mundo, como está escrito. Quem não te temeria, o rei das nações? Pois a ti convém. Jeremias 10:7. Quando as pessoas no mundo leem errado e erram neste versículo, todos os recitam, mas não explicam corretamente o versículo. O santo bendito seja ele é chamado de Rei das Nações. No entanto, ele é o Rei de Israel. Ele também é nomeado no versículo quando o Altíssimo dividiu as nações, a sua herança. Devarim 32:8. E porque a porção de Hashem é o seu povo. Isso também vai estar no 32:9. Por isso ele é chamado de Rei de Israel. Se você argumentar que ele é chamado de Rei das Nações, é para sua vantagem que o santo bendito seja ele e reine sobre eles. Em vez disso, como se diz que eles foram dados em seus ministros e oficiais nomeados. Além disso, o final da passagem afirma: porque entre todos os sábios das nações, em todos os seus reinos, não há ninguém como tu. Isso é Jeremias 10:7. Todo esse louvor é dirigido a outras nações. É de admirar que eles não sejam levados, neste versículo, ao mais alto céu. Como o versículo dá aos seus sábios e reino alguma relação com o santo bendito seja ele, que
é necessário dizer que ele é maior do que eles. Mas o santo bendito seja ele, cega os olhos para que não conheça de modo algum. O que é o que dizemos que são todos nada, menos do que nada, e vaidade, como está escrito. Todas as nações diante dele são como nada, e eles são contados para ele menos do que nada, e vaidade. Ishaiá 47. No entanto, o versículo lhe dá grande e preciosa importância ao dizer que entre todos os sábios das nações e todo o seu reino não há ninguém como você. O mercador fala sobre a grandeza de Deus e como ele é falsamente comparado aos sábios das várias nações. Ouvimos falar nos nomes, não é? Dos nomes Elohim, Yud, Rei, Vav, Rei, totalmente soletrados, Rei das Nações e Hashem. Porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não há ninguém como tu. Rabi Hia disse-lhe, mas está escrito, Elohim reina sobre todas as nações. Isso é o Terlim 47:9. Ele lhe disse, eu vejo que você estava atrás do muro deles. E saiu com esse versículo para apoiá-los. Eu deveria ter respondido primeiro a tudo o que eu disse, mas já que eu te encontrei no caminho, eu vou te tirar de lá, e daí eu vou mover tudo. Vinde, vede, todos esses nomes e denominações aos nomes do santo, bendito seja ele, expandem-se para seus caminhos, e são revestidos um dos outros e separados em caminhos e caminhos específicos, exceto por um nome que é mais refinado do que qualquer outro nome, que ele legou ao povo único. O mais purificado das outras nações é Yud Rei Vav, Yud Vav, Dalit Rei Aleph. Vav Aleph, Vav Rei. Como escrito, porque a porção de Hashem é seu povo, mas tu que se apegaste a Hashem, não é? Devarim 4, 4, de que qualquer outro nome. Deixa eu só fazer 20, é o nome de 45, Gematria 45, é que está elevando esse nome, não é? Há um nome de todos os seus nomes que se estende por vários caminhos e caminhos, chamado Elohim. Ele legou esse nome, a ele foi dividido entre os seres inferiores deste mundo. Este nome foi dividido entre os ministros e os oficiais nomeados que lideram outras nações, como escrito. E Elohim veio a Bilã à noite, Bar-Midbar 22:20, e mais Elohim veio a Abimeleque no sonho, à noite, Bereshit 23. Também todos os ministros que o santo bendito seja ele designou para outras nações fazem parte desse nome. Até a idolatria é chamada por esse nome, e este nome reinava sobre as nações, e não um nome que reinava sobre Israel, que é o nome Yud Rei Vav Rei, que é exclusivo das nações, única, o povo de Israel, que é a nação santa. Mas se você argumenta que podemos explicar o versículo, quem não te temeria o Rei das Nações, que o nome que é o Rei das Nações é Elohim. Com o medo lhe pertence, o juízo permanece nele. Não é assim? Não foi dito nesse contexto? Pois caso contrário, até a idolatria estaria incluída nisso. E quem não te temeria, como até a idolatria é chamada de Elohim. Mas, uma vez que a parede atrás da qual você estava inclinado é derrubada, o versículo prevalece após algumas observações. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Se você diria que se refere ao Santo Bendito seja ele, como o Rei das Nações, não é assim. Mas a explicação é que o Rei das Nações não te temem, nem ficariam admirados de ti ou tremeriam diante de ti. É como se estivéssemos que o Rei das Nações não te temeria. Da mesma forma, na palavra Aleluia, louvai os servos de Hashem, louvai o nome de Hashem, Terlim 113:1, quem ouve não sabe o que significa. Depois de dizer Aleluia, disse também louvai. Para os servos de Hashem, deveriam ter sido escritos servos de Hashem, louve o nome de Hashem, mas ainda é assim.
é necessário, pois embora primeiro diga aleluia, os sujeitos são os servos de Hashem. Também aqui, embora diga primeiro quem não te temeria, o sujeito é o rei das nações. E como se estivesse escrito, quem entre os reis das nações não te teme? Foi tudo dito muito corretamente. Porque entre todos os sábios das nações e todos os seus reinos não há ninguém como tu. Significa qual é a frase espalhada entre eles em sua sabedoria. E não há ninguém como você. E todos eles reconhecem isso. Quando eles veem suas sabedorias, suas ações e ações poderosas, essas frases se espalham entre eles e eles dizem, não há ninguém como tu. A lição do versículo é que entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, eles dizem, não há ninguém como tu. E é conhecido, entre eles os amigos se alegram e choraram, mas nada disseram. Ele também chorou de novo. Aprendemos sobre a idolatria e sobre a alma que encarna para as más ações no mundo, como aludido. E se um homem vender a sua filha para o servo, quando Deus vê que uma criança vai ficar ruim mais tarde na vida, ele a reúne em si mesmo enquanto ainda é jovem e perfumada, ou seja, ele retira ela do mundo. O mercador diz que quando Deus criou o mundo, ele também criou todas as almas que mais tarde seriam encarnadas em corpos. E que mesmo quando as almas não desejam vir ao mundo, ele as faz fazê-lo, pois é por isso que elas foram criadas. Quando chegar a hora de partir do mundo, a alma deve ser livre, refinada, purificada, para que Deus possa se agradar dela e recompensá-la no jardim do Éden. As almas são inseridas no livro do rei, onde são registradas com seus nomes. Se a alma estava suja e não digna, esta é encontrada por estranhos, acampamentos de demônios, que a trazem para o Guerrinom. As almas puras são protegidas pelas vestimentas que é espalhada sobre elas, que é o nome Eloá. Ouvimos que as almas do amado entram na câmara do amor, que está situada sob o Santo dos Santos, de Briá. No firmamento oculto, o santo bendito seja ele, se ele encontra aquela alma e a levanta e com ela se deleita. Ele abriu com. Então disse Abraão, expulsa essa escrava e seu filho, Bereshit 21:10, aqui nós temos Ismael. Os amigos comentaram que Sara queria tirar a idolatria da casa, por isso está escrito, tudo que Sara vos disser, escutai a sua voz. Está escrito, isso está lá no Bereshit 21:12, pois a escrava é considerada idolatria. Aqui está escrito, e se um homem vender sua filha para ser serva, Shemot 21:7, a saber, a alma que encarna por mais ações no mundo, ser serva refere-se àquele outro lado da encarnação maligna das balanças que se reverteu em falsas escalas, como mencionado, e é injustiçado pelo outro lado. Ao tirá-la de lá, não sairá como servo. Isso também é 21:8 de Bereshit, né? Que são as almas injustiçadas que recebem a coroa na cabeça, como será dito. Muito bem, vamos continuar aqui. Ele pergunta, que são almas aqui mencionadas? E responde, isso é um segredo. Estas são as almas das crianças pequenas que mamam na força das suas mães. O santo bendito seja ele, vê que se viverem no mundo estarão com mau cheiro e azedam como vinagre. Por isso eles reúnem quando ainda são jovens e emitem boas fragrâncias. O que faz o santo bendito seja ele permitir que sejam injustiçados pelas mãos da escrava, que é a demônia, não é? L-I-L-I-T. Uma vez que eles são colocados sob seu poder, ela se alegra com aquela criança e a oprime. Ela o tira do mundo enquanto ainda mama na força da sua mãe. Se você argumentar que essas crianças farão bem no mundo, não é assim, como está escrito. Se ela não agradar ao seu Senhor, Shemot 28, pois esse homem se tornará azedo, por isso depois de algum tempo, se ele continuar vivendo, essa alma é oprimida, enquanto outras não. Deixa estar escrito, é consideradas todas as opressões, Correlete 4:1. Esse é o significado de se ela não se agradar do seu mestre. E quem designou para si? A gente vai continuar
amanhã às 4 horas, a partir aqui do versículo 45, tem muitos versículos para a gente ler sobre essa questão de reencarnação, não é? Enfim,